Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Voltei para mais uma EBD em casa, novamente atrasado, mas o importante é que nós estamos aqui. Hoje nós vamos aprender mais uma história, mais um milagre lindo que nosso Jesus realizou enquanto ele esteve aqui nessa terra. E eu quero convidar você, papai, mamãe, criança, para ficar bem atento, que hoje nós vamos conhecer mais uma linda história de Jesus. Eu já estou aqui com a minha Bíblia, a Palavra de Deus, essa palavra que é verdadeira, que é eficaz, que não falha e que não muda. Aqui está tudo que nós precisamos saber para nós vivermos bem aqui na Terra e para nós também alcançarmos o céu, que é a nossa morada celestial. Hoje nós vamos aprender sobre a história de um homem. Jesus ajuda um homem a escutar. Olha só que Jesus maravilhoso, ele tem todo o poder, nada para ele é impossível, ele pode até mesmo fazer com que uma pessoa escute. Bem, hoje nós vamos fazer diferente, o versículo da nossa memorização da semana vai ficar para depois da história. Agora eu vou contar para vocês a história de hoje. Jesus ajuda um homem a escutar. Mas antes vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por mais uma aula. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui no YouTube, nessa plataforma para falar para as crianças da tua palavra. Eu quero te agradecer por estar entrando agora no lar dessa família, no lar dessa criança, através da internet, através de uma tela de um computador, ou de uma televisão, ou de um celular, de um tablet. Eu te agradeço por essa rica oportunidade, Senhor, que o teu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus, obrigada pela vida dessa família. Obrigada, Senhor amado, por todos que estão nos acompanhando. Que o Senhor possa abençoar de uma forma especial. Que o Senhor possa visitar cada lar, derramar o teu poder e as tuas maravilhas. Que o Senhor possa guardar todas as crianças do mundo inteiro debaixo da tua proteção e que elas sejam edificadas através da tua palavra. E aquelas crianças que a internet não alcança, meu Deus, mas que o Senhor possa alcançar agora com as nossas orações. Em nome de Jesus, amém. Bem, certa vez Jesus estava entrando numa região chamada 10 cidades, que é Decápolis, significa 10 cidades. E vocês sabem que por onde Jesus passava sempre tinha uma grande multidão acompanhando. Por quê? Jesus já vinha de outras regiões e Jesus, ele ficava indo em vários lugares falando para as pessoas do reino de Deus. E onde ele passava, ele sempre realizava muitos milagres, muitas maravilhas, ensinava as pessoas, sempre tinha alguém ali pedindo a ajuda de Jesus e Jesus sempre ajudava, Jesus sempre operava um milagre sem pedir nada em troca. Jesus nunca desprezava ninguém, ele nunca deixava ninguém de lado, ele sempre tratava as pessoas igualmente, ele sempre atendia as pessoas e sempre estava ali falando do amor de Deus. Então, como ele estava, por onde ele passava, sempre realizava muitos milagres, era comum que uma grande multidão se formasse por onde ele estava. Todos queriam ver Jesus, todos queriam estar com ele. Ah, se Jesus passasse por aqui, agora eu tenho certeza que todos nós iríamos atrás também, como essa grande multidão fazia. E não era diferente nesse lugar que ele estava agora. Nessa região das 10 cidades, próximo do Mar da Galileia, também tinha uma multidão o acompanhando. Com ele estavam seus discípulos, né? E tinham pessoas enfermas, tinham pessoas querendo ouvir a palavra de Jesus, tinham vários tipos de pessoas. E no meio daquela multidão, tinha um homem que a Bíblia diz que ele não podia ouvir e que ele falava com dificuldade. Sim, esse homem era surdo, olha, as suas orelhinhas não estavam funcionando, ele não conseguia ouvir. Nossa, como devia ser difícil para esse homem. Ele não conseguia ouvir e nem conseguia se comunicar direito, a Bíblia diz. Sabe, crianças, naquela época, lá que Jesus estava passando por essa cidade, naquela época de Jesus, as pessoas com algum tipo de deficiência, elas eram muito discriminadas, elas eram rejeitadas pelas pessoas. E muitas vezes elas tinham até que ficar pedindo esmola em alguns lugares, porque as pessoas não gostavam das pessoas com deficiência, das pessoas que tinham alguma doença, elas rejeitavam essas pessoas. Mas Jesus, ele nunca despreza ninguém. Nossa, e como é difícil você viver sem conseguir ouvir.
mas aquele homem vencia suas limitações. Hoje em dia, existem muitas pessoas também com a mesma dificuldade que esse homem tinha, que também não conseguem ouvir. E hoje nós temos muitos meios, muitas coisas que fazem com que essas pessoas sejam compreendidas, com que elas compreendam também aquilo que nós estamos falando. Mas ainda assim, elas enfrentam suas dificuldades. Mas graças a Deus elas são fortes e têm vencido as dificuldades a cada dia. E olha só, aquele homem tinha alguns amigos, ele estava no meio daquela multidão. Uma multidão é muito barulhenta, muito zoada, né? As pessoas gritando, Jesus, Jesus, vem aqui, Jesus, querendo ver Jesus, e falando com ele, e uns conversando pra lá e pra cá. Mas aquele homem não conseguia ouvir nada, ele não ouvia nada, ficava tudo silêncio, porque ele era surdo. E ele olhando, atento para ver o que estava acontecendo, procurando Jesus e tentando falar, mas ele falava com dificuldade. As pessoas quase não entendiam. Acredito que ele tinha que fazer algumas mímicas assim para que ele pudesse ser compreendido totalmente. E aquele homem tinha alguns amigos, e aqueles amigos daquele homem podiam falar. E sabiam que ele era surdo, né? E que ele falava com dificuldade. E os amigos daquele homem começaram a gritar: Jesus, 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 vem aqui, Jesus. Vem aqui, Jesus, olha aqui, estende as tuas mãos sobre o nosso amigo, estende as tuas mãos sobre ele. Nós sabemos que o Senhor tem poder, nós sabemos que Tu é todo poderoso, que Tu faz milagre. Ele é surdo, ele não pode ouvir, ele fala com dificuldade. Estende as tuas mãos sobre ele, Jesus. E Jesus então se atentou para aquele homem. O que vocês acham que Jesus fez? Então chamou aquele homem para próximo dele, tirou aquele homem de dentro da multidão, chamou aquele homem próximo a ele, se afastou um pouco da multidão. E Jesus fez algo assim inesperado. Você sabe o que foi que Jesus fez? Jesus então pegou a sua mão, colocou no ouvido daquele homem, e Jesus então cuspiu na sua mão, cuspiu e pegou a sua saliva e colocou na língua daquele homem. Uma mão colocou a mão no ouvido do homem, colocou a sua saliva na língua daquele homem. E aquele homem deve ter pensado assim: meu Deus, que coisa estranha é essa que esse homem está fazendo? Mas aquele homem decidiu confiar. Ele sabia que diante dele estava Jesus, o Todo-Poderoso. Então, Jesus suspirou e olhou para o céu e disse: Efatá, que quer dizer abre-se. E naquela mesma hora, os ouvidos daquele homem se abriram e a sua língua se soltou e ele começou a falar normalmente, sem dificuldade, como eu estou falando com você e como você também fala. Ai, aquele homem ficou maravilhado com esse milagre de Jesus. Quando Jesus falou Efatá, Jesus, que significa abre-se, Jesus estava falando em aramaico, que era a linguagem daquele homem. Jesus queria ser compreendido por ele. Então Jesus chamou aquele homem, que não era mais surdo, falou para ele e para os seus amigos: olha, não contem para ninguém isso que aconteceu, esse milagre que eu fiz, tá bom? E aí, vocês acham que aquele homem conseguiu se curar essa notícia tão grande, tão maravilhosa? Não conseguiu. Ele saiu e contou para todo mundo aquilo que Jesus tinha feito. Ele contou para todo mundo que agora ele podia ouvir, ele podia falar normalmente, sem nenhuma dificuldade. Quando Jesus pediu para aquele homem não contar para ninguém, Jesus estava querendo que ele tivesse mais tempo para pregar para as pessoas, porque quanto mais as pessoas sabiam que ele realizava milagres, maravilhas, as pessoas sempre ficavam ali atrás dele, levando enfermos, doentes. Jesus se importava mais do que com curar as pessoas fisicamente, curar elas espiritualmente com a palavra de Deus. Jesus queria que elas ouvissem mais sobre o reino de Deus. Ele queria ter mais tempo para pregar. E como sempre tinha muita gente enferma, ele estava ali sempre curando. Então é por isso que Jesus falou para aquele homem não contar, porque ele queria que tivesse mais tempo para ele pregar. Mas aquele homem não conseguiu. Ele espalhou para todo mundo o feito maravilhoso de Jesus, aquilo que Jesus tinha feito na sua vida, como Jesus o tinha tratado com amor, com carinho, como Jesus não tinha desprezado aquele homem. E aquele homem, seus amigos e toda aquela multidão que viram aquilo, louvaram a Deus. E eles falaram uma coisa muito especial que está no versículo que nós vamos ler hoje, ó. O capítulo da nossa história, Marcos, capítulo 7, versículo 37.
que diz assim: e todas as pessoas que o ouviam ficavam muito admiradas e diziam: tudo que ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Marcos 7,37. As pessoas, olha só que coisa maravilhosa, as pessoas estavam tão felizes com aquele milagre que elas olharam para Jesus e disseram: tudo que ele faz bem. Ele faz até com que os surdos ouçam e os mudos falem. Olha que maravilhoso esse Jesus que nós servimos. E aí eu quero que você recite esse versículo comigo agora. Com um cântico. Então nós vamos recitar esse versículo em uma forma de canção, para que a gente possa guardar no coração, memorizar com mais facilidade. Que é assim, ó. Tudo que ele faz bem. Tudo que ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Marcos 7,37. Tudo que ele faz bem. Tudo que ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Marcos 7,37. Podemos fazer mais rápido. Tudo que ele faz bem. Tudo que ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Marcos 7,37. Marcos 7,37. Gostou do nosso cântico, do nosso corinho aí, que eu coloquei um ritmozinho no nosso versículo e virou um cântico. E dessa forma a gente consegue memorizar mais fácil, tá bom? E você vai cantar essa musiquinha aí durante todo o dia, durante toda a semana, e você vai ficar com esse versículo memorizado na sua cabeça, e sempre que você lembrar, você vai glorificar a Deus, porque tudo que ele faz bem. Tudo, o seu tempo, as coisas que ele faz, tudo é maravilhoso. Tudo ele faz bem, é o melhor para nossas vidas. Quando Jesus tocou com as suas mãos poderosas naquele homem, ele voltou a ouvir e voltou a falar sem dificuldades. E hoje Jesus quer tocar também na minha vida e na sua. Nem sempre Jesus vai curar. Nem sempre ele vai dar aquilo que a gente quer, que é a cura. Muitas vezes ele pode usar as enfermidades das pessoas para a glória de Deus. Ele pode usar uma pessoa mesmo que ela seja doente, mas às vezes também ele vai curar. Tudo que ele faz bem. Mas que hoje nós possamos ser tocados pelas mãos poderosas de Jesus. E se tiver alguma enfermidade em nós, que ele venha nos curar. Se o nosso coração está dodói, com algum sentimento que não agrada a Deus, de tristeza, de medo, que ele possa curar. Que tudo que está em nós, que não agrada a ele, que faz mal para as nossas vidas, que ele possa nos curar, seja tocado pelas mãos poderosas de Jesus. Com essa história, Jesus vem nos ensinar o amor pelo próximo. Ele não desprezava ninguém, ele não desprezava nenhuma pessoa que procurava. E assim como ele não desprezava ninguém, nós também não devemos desprezar. Nós sabemos que hoje, que no nosso meio, existem muitas pessoas com algum tipo de deficiência, seja ela auditiva, seja ela na visão, física. Mas nós, como Igreja do Senhor e como sociedade, nós temos que ter uma sociedade inclusiva. Nós temos que praticar a inclusão, onde todas as pessoas, seja ela não pode andar, usa cadeira de roda, não pode enxergar, não pode ouvir ou alguma outra deficiência, elas têm que ser inclusas no nosso meio, participar de tudo aquilo que nós também participamos, da escola, da igreja, do parque, em tudo elas têm que estar envolvidas, tudo que elas quiserem, elas podem estar envolvidas, elas podem fazer. Para isso nós precisamos ter um coração como o de Jesus, sem julgar as pessoas, sem criticar, sem desprezá-las. Tem gente que ficam apelidando essas pessoas, ficam zombando, mas isso não agrada a Deus. Deus não se agrada disso, porque ela é importante para Deus, assim como você é importante. Nós temos que tratar todos com amor e ajudar o nosso próximo quando eles precisam de nós. Como que nós podemos praticar a inclusão? Tem várias maneiras de praticar, mas eu trouxe alguns exemplos para vocês poder meditar, para vocês poderem pensar. Olha, as pessoas que não podem ouvir, tem a Libras, né? Que é a linguagem de sinais. Tá vendo? Com os sinaizinhos aqui que nós podemos fazer. Por exemplo, esse daqui que é Love You. Por exemplo, vou fazer o meu nome para vocês, né?
esse aqui é o meu nome, eu disse meu nome é Gabriele. Tem essa língua, e o meu sinal é esse, do cabelo comprido, né? Quando eu tava com o cabelo comprido, vai crescer de novo, né? Agora tá curto assim. Mas através dessa língua, da língua que é a segunda língua oficial do Brasil, nós podemos nos comunicar com as pessoas que não podem nos ouvir, com as pessoas que são surdas, e até mesmo os mudos também podem utilizar a língua, né? A Libras. E como é que nós podemos praticar a inclusão? Nós podemos nos esforçar para nós aprendermos, né, a Libras, para que nós possamos, para que a gente possa se comunicar com essas pessoas, para que elas se sintam bem-vindas no nosso meio, na nossa igreja. Então, uma igreja inclusiva tem ali pessoas responsáveis por traduzir a palavra do Senhor em Libras, para aquelas pessoas, para que elas também ouçam a palavra de Deus. Outro meio também é aqui, ó, o Braille, que é aquelas pessoas que não podem enxergar, elas conseguem ler através do Braille. E isso aqui é muito importante. Então, hoje em dia tem muitos meios, né, com a tecnologia, tem muitas coisas legais para que essas pessoas se sintam mais inclusas na sociedade. Também tem aqui, ó, acesso para as pessoas para os cadeirantes, para que elas possam usar os meios de transporte, para que elas possam entrar nos lugares, para que elas possam entrar na nossa igreja tem que ter a rampa. Então nós temos que estar bastante atento para que nós possamos ter uma sociedade, uma igreja mais inclusiva. E nós também temos que ser inclusivos. Nós não podemos de jeito nenhum, crianças, desprezar essas pessoas, porque isso não agrada a Deus. Elas são filhos de Deus, assim como eu e como você. Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu tô falando assim bem devagarzinho, bem devagar, porque a tia tá com um probleminha aqui do siso nascendo e tá tudo dolorido aqui nessa região. Mas logo, logo eu vou ficar boa e vai dar tudo certo, tá bom? Ó, beijo especial pra vocês. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus. Tchau!